talvez uma coisa que a gente repetiu muito aqui e tem repetido muito. Se você está à frente da sua empresa, da sua organização, lidar com essas incertezas, eu acho que vai ser uma capacidade cada vez que vai demandar mais de executivos, empresários e empreendedores. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para o último episódio do podcast Organizações Infinitas 2022. E como é o último episódio, é o episódio da retrospectiva. E eu estou aqui com Piero Franceschi. E aí, tudo em ordem? Cristiano Cruel. Aí, pessoal. Para falar sobre os principais acontecimentos deste 2022. Você sabe que o nosso podcast nasceu deste livro, que é um dos mais vendidos do Brasil, sobre negócios, Organizações Infinitas, que também virou um workshop. O link está aqui na descrição desse vídeo. É só clicar aqui para você se inscrever na próxima turma. As outras turmas foram um sucesso, muito bacana, passar um dia aqui na sede da Startz conosco. Não se esqueça também de marcar aí o sininho, ativar as notificações para receber os avisos, né, de novos episódios. E vamos lá falar sobre 2022. Que ano, hein? Ano pesado, hein? Cheio de transformações aí em coisas imprevisíveis, né? Acho que esse ano talvez tenha acontecido mais coisa do que nos últimos 20, né? De tanto de coisas previsíveis e imprevisíveis que a gente podia imaginar, o que a gente não podia. E eu acho que é legal a gente trazer alguns destaques aqui do que aconteceu, que a gente acha que de fato marcou esse ano. Eu tenho aqui algumas 2, 3 coisas que eu acho que foram importantes, mas vamos começar com o Cristiano Cruel. Cruel, o que te marcou mais nesse ano 2022 que a gente... podia imaginar, não podia imaginar, que faz sentido para as organizações infinitas? O que te marcou nesse ano? Não, eu acho muitas coisas mesmo. Vamos lá. Várias reflexões. Eu tenho uma de tecnológica, que eu acho interessante, acho uma de comportamento humano nas empresas também, gestão, futuro do trabalho, relações de trabalho. Mas eu acho que a que mais marcou foi uma certa angústia do ano por causa uma guerra na Ucrânia, aquelas coisas que criam uma certa angústia, uma instabilidade global. Não sei se a gente vivia uma ilusão de estabilidade mas assim, uma coisa que acentuou muito de instabilidade global, que gera uma certa inquietação. Eu acho que isso ainda está me inquietando, vamos dizer assim, e eu acho que nós vamos virar para 2023 com isso. Então, uma das coisas importantes para mim é isso aí, é entender, talvez uma coisa que a gente repetiu muito aqui, e tem repetido muito. Se você está à frente da sua empresa, da sua organização, lidar com essas incertezas, eu acho que vai ser uma capacidade cada vez que vai demandar mais de executivos, empresários e empreendedores. Sabe o que é mais surpreendente? Assim, fiquei pensando isso esses dias. Eu lembro da sensação de final de 2021, né? Quando a gente, depois de um tempão de pandemia, é aquele lance de, puxa, ano que vem vai abrir tudo e vai ser tudo tranquilo. Parece que a gente ia chegar, vai voltar ao normal, né? O famoso normal. E quando você pensa as coisas que aconteceram, apesar de algumas delas já estarem até previstas, quando você vê o que aconteceu, a sequência de fatos, então a gente abriu o ano com vai abrir ou não, tem Covid, não tem, quarta onda, Omicron, não sei o que lá, né? Aí depois passou por uma guerra imprevisível, que ninguém sabia de onde veio essa guerra, de repente veio uma guerra. Aí depois teve hiperinflação e outras coisas nesse sentido. Depois, cara, Copa do Mundo, eleição. Então, de alguma forma, quando você tá tocando um negócio, teve 4, 5 efeitos ao longo desse ano, que por mais que eles já existissem no mapa no final de 2021, alguns deles sim, outros não, o caráter de imprevisibilidade foi muito grande, né? Então, assim, muitos planos tiveram que ser repactuados e a gente, como ser humano ali no meio, tomando decisão ou tendo um emprego, o tempo todo ali sendo chacoalhado de um lado para o outro, né? Então, acho que mudou muito, né? E acho que isso reforça o que a gente falou ao longo do ano inteiro, né? Ao longo desse ano, a gente falou muito sobre as mudanças do mercado, sobre as imprevisibilidades, sobre a dificuldade de fazer qualquer prognóstico sobre o que vem pela frente, sobre como é que a gente descobre ou assimila ou se planeja para o próximo passo. Acho que tudo isso que você falou, guerra, instabilidade, hiperinflação, eleição, Copa do Mundo, seja o que for, acho que trouxe uma reafirmação ou uma afirmação definitiva que a gente vive numa era de mudança constante, onde nada é previsível, onde tudo é volátil, onde tudo pode acontecer e que a gente tem que se adaptar a isso, né? Como ser humano, a gente tem que se adaptar a essas mudanças, fazer com que isso não nos angustie, nos transforme em sofrimento. E como empreendedor, como executivo, como líder de negócio, também adaptar isso na cultura da companhia, que cada vez mais elas vão ter que mudar mais vezes, com mais intensidade, com mais velocidade. Isso vai fazer parte da nossa vida definitivamente, né?
Total. Eu acho que os códigos secretos que a gente fala tanto aqui, esse pensamento que a gente traz das organizações infinitas, eu acho que eles estão modernos, atuais, e eles estão muito coerentes com o que a gente está vivendo. Parece que são provas do mundo lá fora que reforçam esses nossos aprendizados aí nos últimos tempos, né? De detectar sinais, aumentar repertório, ter mais uma estratégia mais ambidestra. Isso tudo são componentes que ajudam a lidar com essa incerteza. Tem uma coisa que é engraçado, né? Porque a gente sabe que está em algum lugar de uma curva histórica que a gente não sabe bem onde está, né? Então você pega, sei lá, Bitcoin, né? Putz, o ano começou com aquele lance de Bitcoin vai valer $500 mil, já estava tendo $10 mil. Se tá hoje, você compra ou vende, né? Você faz o quê? Você espera, vai subir ou vai vender tudo, se livra antes que isso aí vai virar pó, né? Então, toda conversa, cada ponto desses 20 códigos, assim, a gente tá em algum lugar do joguinho que a gente não tem certeza onde tá. Se a gente tá na down, se a gente tá na up, se vale ser investir antes ou depois, né? E acho que isso gera uma influência importante nas decisões todas que a gente toma como empresário e até nas pessoas. Acho que tem várias coisas que aconteceram com as pessoas ao longo desse ano, né? Do ponto de vista de carreira, de trabalho, assim, que acabam afetando, porque as pessoas estão no meio disso, elas não sabem se elas acreditam naquilo como uma grande oportunidade, ou elas têm que fugir daquilo, onde que elas estão dentro da história. Então, eu acho que complicou bastante, assim, a ambiguidade, como a gente fala, ela virou uma norma importante, assim, lidar com a complexidade com a ambiguidade, né? E sabe que eu fico... a gente fica sempre fazendo paralelos com as coisas do passado, do futuro, a vida comum, com os negócios. E eu tenho lido muito sobre essas transformações, como é que elas afetam vários campos da vida e como é que a gente se adapta a isso, né? E aí entra a história do Darwin na brincadeira, né? Da adaptação constante, enfim. Para ilustrar a nossa conversa. Li há 2-3 semanas que existe uma nova espécie de urso sendo encontrada na Rússia. Os ursos polares ficavam lá em cima, começou a aquecer, aí faltou comida pro urso, o urso tem que descer para baixo para achar comida, e aqui de baixo o urso pardo começou a esquentar, ele também teve que subir para ficar um pouco mais frio, e os dois ursos se encontraram e criaram uma nova espécie. Urso bege. É um urso, tem um nome lá que eu não sei como é que chama. Pela primeira vez no Canadá foi encontrada uma espécie de lince de pelo escuro. Lince sempre teve pelo claro, porque na neve é mais fácil dele se ficar camuflado, tem menos neve, tem menos gelo, tem mais terra, então ele teve que se adaptar. Eu acho que essa adaptação que a gente vê na natureza, do só sobrevive aquele que se adapta ao meio, é o meio que está acontecendo agora no mundo das companhias, das empresas, dos negócios, né? É tão instável, é tão difícil fazer previsão, tem tanta tecnologia acontecendo, tem empresa contratando que há 6 meses era a grande empresa do ano, que no final do ano é a falência. Tem a Amazon que contratou muita gente e depois demitiu muita gente. Tem o Facebook que era 1 trilhão, agora vira 200 milhões. Tem essa confusão toda, mas a gente está vendo quase que uma evolução nesse mundo. Ó, o gelo está secando para alguns, estão tendo que se mexer, está esquentando demais para outros, vão ter que fugir, e em algum lugar só vai sobreviver os que se adaptarem a essa nova realidade ou tiverem a capacidade de fazer adaptações constantes, né? Acho que tem um lance legal que você está falando, que assim... as empresas são novas espécies de empresa, né? O business que eu fazia, o jeito que eu fazia, o modelo que eu tocava, foi muito bom até algum momento. De alguma forma, como você falou, tá esfriando, tá esquentando, vou ter que construir uma nova espécie de negócio, que ela passa por modelo de negócio, por operação, por tecnologia, por gente que tá lá dentro. Então, eu acho que tá todo mundo tentando achar o seu caminho, com um terreno que está bem pantanoso, porque, de novo, né, não tem aposta segura mais, e muitas coisas estruturais mudaram. Acho que tem dois pontos assim, que são importantes, né? As pessoas e a natureza dos negócios. A gente podia ir falar dos dois, assim, uma sugestão, né? Eu acho que a questão da natureza do negócio mudou muito com a questão dos venture capitals, o dinheiro, né? Não sei se quiser da tua perspectiva também, porque assim, mudou muito essa questão do dinheiro que fluía muito mais rápido e neste ano meio que o fluxo cortou, né? E é de novo a adaptação, né? Total. Os que conseguiram se adaptar rápido vão conseguir sobreviver. Tinha o dinheiro do venture capital entrando o tempo todo, esse dinheiro não existe mais. Aqueles que se adaptaram rápido ou se transformaram rápido vão continuar sobrevivendo. O que é uma adaptação rápida? Ela gera consequências. No urso, trocou a cor do pelo. Numa empresa, demitir um monte de gente para cortar custo. Então, como é que faz esse processo de adaptação rápida para continuar existindo, para continuar sendo relevante? Eu acho que essa mudança é uma das mais radicais que a gente viu nesse ano, talvez a mudança do cenário de venture capital. Tinha muito dinheiro disponível, agora o dinheiro continua existindo, mas para menos empresas. Então, antes tinha dinheiro para tudo quanto é espécie de empresa. Agora tem dinheiro para uma espécie específica de empresa, que é a empresa que cresce com resultado. Significa que acabou o espaço para inovação, acabou o espaço para outro? Não, significa que
para que uma empresa hoje consiga prosperar ou consiga evoluir, ela vai ter que nascer sustentável no D0. Lembrando as primeiras startups do Vale do Silício, né, Cro? Microsoft e Apple nasceram sustentáveis desde o D0, vendiam seus equipamentos, tinham lucrinho no equipamento, nunca precisaram de dinheiro desesperado de venture capital, fizeram o IPO rapidinho depois que nasceram, se tornaram empresas multibilionárias em 2, 3, 4 anos, sempre foram lucrativos, nunca saíram da moda. E aí depois entrou a onda daquelas que tinham que receber dinheiro, crescer loucamente e nunca se preocupar em dar dinheiro. Em algum momento elas vão encontrar uma maneira, mas esse mundo não existe mais, né? Era o mundo da... Assim, a gente viveu nos últimos, sei lá, 5, 10 anos, para não errar, o mundo da escala a qualquer custo, né? Assim, se tem dinheiro muito barato no mundo, economia que estava estável, né? Estabilidade global, assim, puxa, o dinheiro flui rápido, muita gente querendo apostar dinheiro em teses audaciosas de grande escala, né? Inspiradas nos Netflix, Ubers e Spotify da vida. Fala, puxa, se eu conseguir escalar muito rápido, eu vou dominar esse mercado e lá na frente eu recupero, né? Esquecendo que o mundo ia dar suas próprias voltas, então todos esses que escalaram também estão vendo seus modelos sendo questionados. E de alguma forma, quando o mercado contrai, o dinheiro fica caro, esse dinheiro fala, peraí, onde eu vou pôr meu dinheiro? O custo desse dinheiro, né? O crescimento a qualquer custo, o custo ficou muito alto. Então, prefiro escolher menos crescimento ou teses que tenham rentabilidade. No momento que esse dinheiro sai, é como se viesse um mar de dinheiro, depois ele voltou a maré, né? Ele seca e deixou todo mundo nu, né? Assim, várias empresas que tinham feito grandes apostas, estavam cobertos pela água do dinheiro, esse dinheiro saiu, a maré voltou e estava todo mundo meio pelado. E eu acho que um pouco do que a gente sentiu, pelo menos de março, abril para cá, muitos negócios que estavam esperando aquela aguinha quentinha, a água saiu e todo mundo falou, caramba, eu tô ferrado porque não estava pronto para essa falta de dinheiro, essa falta de recurso. E acho que parte disso foi um grande impacto nos layoffs, as outras coisas que a gente viu por aí, né? E se eu conecto os pontos que eu estou ouvindo de vocês aqui? Primeiro, biologia, natureza. Pô, o urso, tá mudando o urso. A biologia sempre teve a história de mudança, Darwin, mas sempre foi lento. Levava 1 milhão de anos para o urso mudar a pele, sei lá, alguma coisa assim. Talvez, e por que levava 1 milhão de anos? Porque é a biologia. Mas talvez também seja adaptação ao meio. Agora, se o meio começa a mudar muito rápido, de repente o urso vai mudar de cor, pele, tipo, comportamento. O que levava 1 milhão de anos vai levar 100 mil anos, 100 mil anos vai levar 10 mil anos, daqui a pouco, em só 1000 anos já está mudando. Então, isso também pode ser que a biologia também está num processo de aceleração, porque o contexto muda mais. Surgiu o homem que interfere dramaticamente exponencialmente no contexto. Perfeito. Então, talvez as coisas que levavam 1 milhão de anos para mudar, na biologia, talvez aconteça em menos tempo. Vamos nessa tese. Se a gente trouxer, gostei muito da tua expressão da espécie, as organizações, é como se surgisse uma nova espécie de empresas. Sim. Existiam aquelas que no passado tinham aquele comportamento, não precisavam, podia hibernar, né? Podia mudar de pelo a cada não sei quantos anos, e agora talvez o novo contexto está exigindo uma nova espécie de organizações, certo? E organização talvez seja o sentido biológico do nosso comportamento fora de mim, né? É como a gente, como seres diferentes, se organiza para fazer umas coisas que ninguém acredita que dá para fazer, ou duvido que você consiga fazer. É esse jeito bem de organização. É o termo que a gente usa. Eventualmente empresa, eventualmente instituição, eventualmente o que a gente quiser. Uma das coisas marcantes para mim é que a pandemia, ela criou ele acelerou o FOMO. Entendeu? Então, muitas das teses, caramba, agora o cara não vem no meu restaurante, o cara não vai comprar na minha loja, a cara não sei o quê, e aquilo aumenta o FOMO. E aí a transformação digital, lembra das piadas de transformação digital? Sobem. Então, o que já vinha muito investindo em capital de risco para as coisas, ele enlouqueceu. Qualquer gráfico de investimento de venture capital de 2020, 2021, você vê só curvas assim. Talvez o que acontece. E quando vem o FOMO, vem um pouco do greed, da ganância, né? Eu tenho medo de ficar de fora e eu tenho aquela vontade de eu dar uma paulada grande. E talvez o que a gente viu esse ano foi o retorno da maré. Bateu e voltou. Mas talvez um aprendizado importante para nós, como seres humanos e como organizações, é que, por exemplo, a gente foi marcado muito nos últimos anos por transformação digital. Eu acho que nesse momento todo mundo entende que não é transformação digital, é transformação contínua. O problema das nossas empresas não é uma transformadinha. E agora eu saí disso e fui para o e-commerce. Agora foi isso, fui para o Web3. Agora eu vou botar no metaverso. Não é isso. É o conjunto de todas essas práticas, toda essa nova velocidade de mudança do contexto que exige, talvez biologicamente e certamente organizacionalmente,
mudanças mais aceleradas. Adaptabilidade, né? Assim, que eu acho que é um mecanismo importante, querendo ou não, como você bem falou, né? A gente não foi planejado como espécie para se adaptar ao longo da nossa própria vida, né? Foi ao longo de gerações e tudo mais, vão se adaptando, mas a gente não foi programado como espécie, né, para estar se adaptando e mudando o comportamento de forma rápida, acelerada, de ano a ano, né? E eu acho que a aceleração do mundo está botando tanta pressão na gente, que tem gente que está lidando bem com isso, mas assim, ao mesmo tempo a gente viu ao longo desse ano vários desses termos muito incríveis que assim, surgiram desde o burnout, outras coisas, não sei, acho que é um ponto para a gente falar também, porque assim, os negócios que não são feitos por gente, a adaptabilidade e transformação cultural é uma questão de pessoas liderando a transformação, não é uma máquina, só que as pessoas que estão meio dessa engrenagem, a engrenagem também apertou demais as pessoas durante a pandemia e pós-pandemia, isso criou vários efeitos importantes nas lideranças, né? Assim, um deles é burnout, outro que a gente viu muito é o Great Resignation, né? A resignação das pessoas de falar, eu não quero, eu abandono, não sei. A gente viu bastante disso, né? E eu acho que tudo isso é causado porque acho que 2021, a gente podia olhar 2021 e imaginar que 2021 foi o ano da miragem. Um monte de gente achou que estava vendo alguma coisa que na verdade não existia. Todo mundo achou que estava vendo um mundo onde só o e-commerce ia prosperar, o que não existiu. As pessoas voltaram a fazer compra no shopping. Todo mundo começou a enxergar um mundo onde o metaverso fazia sentido. Porque quando eu estou fechado dentro de casa, não posso viajar, não posso ver meus amigos, a ideia de um mundo paralelo onde eu encontro alguém, onde eu vou para o Japão sem sair de casa, parece sensacional. Mas tudo isso se mostrou miragens. 2022 mostrou que o e-commerce cresceu, mas não é só o e-commerce. Metaverso parece que não vai substituir esse negócio que a gente está fazendo aqui agora. Vai ter muita aplicação legal, mas não vai ser a substituição dos encontros, das viagens. Então é essa diferença entre o que era miragem e o que virou realidade fez com que Magazine Luiza saísse de 160 bi para 30, que metaverso, que a meta de 1 trilhão para 200 bi, porque todo mundo acreditou em algo que não se materializou. E essa mudança rápida de tô nesse cenário e vem para esse outro extremo, coloca pressão nas pessoas, né? Total. Imagina o cara que tá lá no negócio, parecia que ia ser uma bala de maravilha, e daqui a pouco aqui do outro lado se mostrou um negócio que eu tenho que demitir metade das pessoas. A gente viu um unicórnio se formar em 10 meses, do 0 a 1 bilhão, e no 11º mês mandar metade do time embora. É isso. Então, distorções incríveis que causaram pressão nas pessoas e que leva a esses movimentos que a gente viu nos últimos meses. Não, e a gente vê a Great Resignation como movimento de as pessoas angustiadas, o que eu tô fazendo na minha vida, né? E depois parece que quando bateu a conta de novo, a brincadeira era o Great Arrependimation, que é fazer assim, pô, agora eu fui embora, mas agora bateu o boleto lá em casa. Preciso pagar boleto. A gente vê vários desses movimentos de comportamento no trabalho. Então, quiet quitting, que seria uma tradução, uma análise simples, eu trabalho das 8 às 18, cara. 18 não trabalho mais. Não quero entrar no que é certo, no que é errado, mas já pode ser um sinal de não tô tão feliz aqui, né? Tu tá comprando a minha hora você e pronto. Compra minha hora é isso. E essa é a relação que se tem, tá? Outra é quiet firing, que eu poderia também brincar que é o seguinte, eu torno o ambiente aqui tão ruim pra você pedir pra ir embora mesmo. Então, seria né? A gente vê as outras que a gente vê, lean fire, F-I-R-E. Parece expressão de demitir, mas não. É a expressão do economista americano que disse, para se aposentar, ele fez uma conta lá, uma matemática, e disse assim, para um profissional se aposentar, basta ele ter 25 vezes o capital guardado do que ele pretende gastar por ano. Então essa seria a conta dele, 25, né? Então, 25 vezes o custo do ano dele, custo né? do ano, se ele vai pretende gastar 100 mil reais por ano para viver, então ele tem que ter 2 milhões e meio. 2 milhões e meio ele se aposenta. Porque daí o efeito do juro, tal. Essa é a coisa. E aí viu o quê? Uns falando em lean fire. O cara diz assim, cara, quer saber uma coisa? Eu vou ter uma vida mais simples. Eu não vou precisar 100. Eu vou viver com 50. E daí fica mais lean, mais enxuto. Eu consigo parar antes, né? Eu não preciso 2,5, eu preciso botar 125, sei lá. Ou talvez a conta nem isso. E às vezes tem os outros, não é fat fire. O cara olha toda essa indignação da vida e diz assim, não, eu quero dar uma pegada grande, eu quero apostar no negócio, fazer uma grande saída, juntar porque eu quero morar em Paris, sei lá o que o cara pensa. Então ele quer fazer uma aposentadoria muito gorda. Rápida. E muito rápida e muito gorda. Então a gente vê mudanças de comportamento e dentro das empresas a gente tem que lidar com pessoas diferentes. Porque tem um jovem de 28 anos, 18 ou 28 anos, que quer passear pelo mundo trabalhando, e tem um cara mais coroa de 58 anos, que tem um quer ter 3 filhos, o outro quer ter 2 gatos, o outro quer... Então isso também alertou pra gente que para criar organizações tu precisa pessoas interessantes, engajadas, mas elas são diferentes. Cada um, que nem quem está aprendendo com o cliente.
Cada cliente é único, então cada pessoa que trabalha numa organização também é única. Olha que desafio organizacional para ir para frente. Eu acho que esse ano, não sei a perspectiva de vocês, mas eu acho que as diferenças geracionais sempre existiram, né? Assim, dos avós para os pais, para a gente, enfim. Mas a lógica era muito parecida. E eu acho que esse ano, os últimos 2, 3 anos, fez exacerbar uma diferença muito importante entre as gerações, né? Porque são gerações que, por óbvio, quem está entrando no mercado de trabalho hoje já nasceu com internet, já nasceu com o Google, já nasceu com o mobile, né? Mas mesmo assim, a lógica do trabalho era muito parecida com a lógica da gente, dos pais, né? Um lance de carreira, de assim, insistir, construir posição, e sendo promovido de júnior para sênior e tal. Quando a pandemia quebrou o ambiente corporativo, levou todo mundo para suas casas, as pessoas começaram a ver que dava para trabalhar sem, né, pegar trânsito, começaram a entender que tem vários modelos, trabalhar para fora do Brasil, fazer mais projeto e menos carreira. Quando começaram a se conectar, criou uma ruptura no modelo, né, na miragem ali do modelo corporativo, que fez todo mundo, quando voltou, se questionar. Falar, puxa, eu quero isso para minha vida, o mundo é diferente, dá para trabalhar sem ir para o escritório, dá para trabalhar para qualquer lugar do mundo, preciso realmente de um trabalho, eu posso só ter projeto. Então, eu acho que um dos efeitos fortes da pandemia foi essa fratura, essa ruptura no modelo que era um modelo que ainda estava meio amarrado no arame, mas ainda funcionava. Mas agora, quando ele volta com muita força, e grande clash, a grande briga puxa, mas esse trabalho me faz ir no trabalho? Né? Eu tenho que ir presencialmente? Por que eu não posso estar aqui? Se eu não, que empresa que eu quero? Então criou conflitos que não existiam, né, antes. Eu acho que essa análise ela reforça a história da ambidestria nas empresas, que talvez esse ano tenha ficado ainda mais escancarado do que é necessário, né? Porque essa diferença geracional, a gente acha que as gerações mudam e que uma substitui a outra, mas na verdade as gerações elas coexistem, né? E a geração que hoje quer banco digital convive com a geração que ainda vai na loteria pagar boleto, convive com a geração que vai no banco imprimir um extrato. Então as empresas elas têm que fazer muito bem o que elas já faziam para os caras da nossa geração, para os nossos pais, avós, mas tem que fazer muito bem para o garoto para a menina de 13, 14 anos que está começando agora a ter um cartão de crédito e que jamais vai entrar numa agência bancária. Então essa pressão sobre a compreensão das gerações, as diferenças entre elas, mas a necessidade de satisfazer todas elas, porque todas elas de alguma maneira consomem o mesmo produto, faz as empresas se forçarem ainda mais nesse papo de ambidestria. Né? Esse é um baita desafio, porque meio pegando o negócio do Darwin, né? As espécies coexistem, né, por um bom período. E por óbvio, tem sempre uma dinâmica de eu tô certo, você tá errado ou vice-versa, né? Então, chega quem tem 20, 30 anos de carreira, construiu um negócio só, cara, eu não aceito ninguém que não sei o que lá, porque o meu jeito é assim que funciona. Por outro lado, as novas gerações falam, eu também não aceito e se tiver que ir, não é bom para mim, eu largo tudo, né? Esses extremos, eles são sempre muito emburrecedores, né? Na prática, a ambidestria é poder coordenar uma terceira espécie do que é o ambiente de trabalho. E eu acho que é isso que vai estar sendo... A gente está passando pela... né, construindo a história e documentando ela. Vai nascer um novo modelo de trabalho, um novo ambiente de trabalho que não é o que foi na pandemia, o que não é antes da pandemia e não é o que tem agora. Né? Claramente está tudo gerando vários desses efeitos todos que são sintomas de que tem alguma coisa errada. Tem gente trocando de emprego a cada 3 meses. Por mais que seja, para quem está fazendo isso, pode ser bacana, isso não é sustentável do ponto de vista de experiência. A gente sabe que tem uma maturidade no sentido de como você fazer um projeto, entregar um projeto, passar frustração. Isso é uma parte da natureza humana. Por outro lado, você querer que alguém fique 30 anos no seu trabalho, lá na sua empresa, esperar a fidelidade eterna, também não vai mais existir, né? Então eu acho que a gente está passando, em 2023, um ano 2 para 3, chave, porque está nascendo esse novo modelo de trabalho, né? De classe de gerações, que não vai ser nem o que era antes, também não é o que foi durante a pandemia. Então eu acho que todo mundo que toca um negócio está descobrindo e tentando achar os caminhos, assim, não tem uma resposta, não tem um modelo perfeito, né? Cada negócio vai ter que achar o seu melhor modelo de manter, atrair pessoas novas, mas ao mesmo tempo também contar com a experiência e a construção de uma jornada de médio e longo prazo. Total. Talvez o grande aprendizado dos acontecimentos de 2022 foram reconhecer transformação digital, que não é a grande transformação que tem, entender que o capital ele é sempre guloso, então ele vai no FOMO, ele vai no greed dele também, querendo trazer coisas, né? E que ele vai e volta, e se você parar ali na esquina e ficar olhando pro céu, vai parar 3, 4 caras em volta de você, vão ficar olhando pro céu também com você. Então, tem essa, né? Tem essa coisa de... Para ver o acidente. Né? Tem esse efeito. Então, assim, o comportamento das pessoas, acho que tem várias coisas que a gente talvez detectou que marcam essa
cria uma atenção especial para essa, talvez eu vou chamar de ambidestria, que é uma ambidestria mais espectral, assim, não é 0-1, né? Assim, é um degradê em que a gente vai ter que conviver, vai ter que ter uma habilidade diferente como profissionais e como organizações para lidar com essas... Talvez o grande aprendizado, e pode detectar em tudo, em modelo de negócio, em maneira de desenhar estratégias, entender traços culturais para a organização, entender como operar, né? Níveis de automação diferentes. Tudo isso eu acho que marca 2022 e eu fui listando aqui vários potenciais exemplos, mas no final ele traz uma lição só, assim, não é uma transformação e a tal da ambiguidade que a gente usa aqui é para expressar o termo da incerteza, tá? Que não é que não tem uma forma só. Então a ambiguidade ela traz isso. Ó, vamos fazer um bate-bola, jogo rápido aqui. Você que está nos assistindo aí, participa, escreve aí nos comentários também para fazer parte dessa brincadeira aqui. Piero e Cru, das Big Techs, qual foi a maior surpresa? Não vou nem chamar de decepção ou de coisa legal, mas qual foi a maior surpresa nas Big Techs para vocês esse ano? Maior surpresa? O que aconteceu ali que surpreendeu, positivamente ou negativamente? Eu acho que surpreendeu o fato, né? Não, o fato do Facebook, agora a Meta ter perdido quanto? 800 bilhões. Isso é dinheiro demais. Entendeu? Assim, é muita queda. E ele não acabou. Ele não faliu, ele não, né? Mas assim, isso é significativo. Isso é marcante, isso é evidência. Piero? Eu acho que o que está sendo pouco falado, mas é a soma de tudo, é assim, a Microsoft fez uma aquisição, a maior da história dela esse ano, que foi da Activision Blizzard, que é uma empresa de games. E ao mesmo tempo tá fazendo uma parceria com o Netflix. E ao mesmo tempo tem o negócio do metaverso. Tá virando, assim, se somar tudo, vai virar alguma coisa lá na frente. Então, essa aquisição que ela parece meio contraintuitiva, porque a Microsoft, por mais que ela tenha Xbox e tudo mais, foi a maior aquisição da história deles, assim, ela tá dizendo um pouco pro último de onde vai. E nos últimos 40 anos a Microsoft sempre esteve na fronteira do que vai acontecer, né? Então eu acho que foi uma aquisição importante para os próximos 3 a 5 anos, porque essa economia da atenção, onde as pessoas vão estar, onde elas vão investir seu tempo, de alguma forma ela está dizendo um pouco da visão da Microsoft do que vai ser o movimento futuro. Toda aquisição é um cone de luz, eu faço agora, mas imagino que tem uma tese para frente. Então imagino que não é simplesmente para vender videogame, assim, no sentido amplo, né? De monetizar um futuro da monetização e de outras formas. E para 2023, como nós estamos no último... E você, Juninho? Eu achei que eu era só o host aqui. Acho que o que mais me surpreendeu nesse movimento das Big Tech, você falou bem do Facebook, da Meta, o Piero também ele pontuou bem a Microsoft, como você sempre diz, calça jeans, né, que nunca sai de moda. Eu acho que tem uma coisa interessante na Amazon. A Amazon também perdeu muito dinheiro. Ela caiu ali, foi a primeira empresa na história a perder 200 bilhões de dólares num único dia. É muito dinheiro para se perder num dia também. Claro que essa perda é valuation, né? No outro dia pode subir de novo, enfim, mas ela terminou o ano valendo muito menos do que antes, mas ela tem investido cada vez mais em robotização da força de trabalho. E esse movimento da Amazon investir em robotização da força de trabalho tem sido diferente do que ela fez no passado. Antes era muita coisa de automação, né? O robô sai daqui, vai ali, volta aqui. Era meio programado. Agora são robôs que fazem coisas que seres humanos fazem. Eles separam objetos de tipos diferentes, trabalham do lado dos seres humanos. Eu acho que isso vai forçar ainda mais a busca pela eficiência para recuperação de margem. O que me surpreendeu é que a Amazon perdeu muita margem, mas ela parece antecipando este movimento, sabendo que 1,5 milhão de pessoas que ela tem lá como funcionários, já tem 370 mil robôs e daqui a pouco vão ser 1 milhão de robôs e 370 mil seres humanos na busca por essa eficiência. Então, surpreendeu esses movimentos da Amazon de há 5 anos estar comprando empresas de robôs e agora já ter quase que 1/4 da força de trabalho como não humanos. Vamos lá. Boa. 2023, como é o último episódio do ano, ajuda aí também nas tuas previsões. 2023, o ano onde o Elon Musk vai ser o doido ou o gênio no Twitter? Não sei. Só dando no contexto, né? Tinha demitido 3.700 pessoas, demitiu mais 1.200, 4.900 demissões de 7.500. Tem 2.600 pessoas no Twitter. Demitiu 2/3. Se ele provar que funciona com 2/3, vai ter muita empresa
demitindo muita gente, porque tá sobrando gente em todo lugar, né? Vai acelerar essa perspectiva. Eu acho que tem muitas das tecnologias exponenciais que elas estão aí há algum tempo. Todo ano é esperado que elas ganhem mais utilidade, mais escala prática, né? Então, a gente viu algumas semanas aí a Neuralink, que está prometido que em 6 meses vai ter alguma aplicabilidade prática. Tem outras coisas que estão sendo desenvolvidas ao longo do tempo. Tem uma questão importante de automação, né? De veículos, tem a questão dos combustíveis, né? Fósseis. Tem várias, acho que de 2023 a 2025, acho que a gente vai ver a maturação de muitas das ideias que estão por aí como ideias para construir um novo modelo de negócio, mas um modelo de vida também. Eu acho que muita coisa vai acontecer nos próximos 3 anos que vai ser mais maluca do que durante a pandemia. Porque assim, a pandemia era aquilo lá que já existia, agora só faz isso. Né? Tem e-commerce, tem loja, agora só pode ser no e-commerce. Tem entrega, agora faz mais entrega. O que está vindo para frente, eu acho que são mudanças estruturais muito fortes, assim, né? Muito mais profundas. E eu acho que a camada de adaptabilidade de cada um vai ser muito, assim, vai ser mais exigida ainda. As pessoas vão ter que estar mais prontas, porque são rupturas, eu acho que, cara, assim, transformadoras, assim, de forma perpétua, assim. O que vai acontecer vai mudar muito nos próximos 100 anos, assim. Especificamente Musk e Twitter, eu me lembrei agora que em 2016 eu tive a chance de ver uma apresentação do Chris Sacca. Chris Sacca é um investidor do Vale do Silício. Ele foi um dos primeiros, eu acho, a investir no Twitter. Em 2016 ele já disse, embora investidor, eu brigo no Twitter, porque o Twitter sempre perdeu a chance de ser uma coisa muito maior do que é. Essa era a... São 2016, tá? Aí quando vê o Musk, que eu não sei se ele comprou ou teve que comprar, e eu não sei que jeito de maluco é, e vai botar colchão no escritório mesmo pro pessoal trabalhar, mas é outro estilo, outra... Eu tenho que lembrar também que o mundo faz... sei lá, quase 10 anos que o mundo vem fazendo short no Elon Musk. Short é essa expressão de eu aposto que a ação vai cair, se cair eu ganho muito. Aposto contra, né? Aposto contra, isso é um short. Então, todo mundo que vem fazendo short no Elon Musk, nos últimos, em todos, vem meio perdendo, concorda? Então, ele continua sendo o... E a distância entre o herói e o fracasso e o fracassado é bem tênue. Mas eu acho, Júnior, que uma cabeça diferente, no mercado diferente, que não muda tempo, porque Twitter não muda tempo, certo? Esse negócio de super apps, esse negócio de convergir mais serviços, eu não sei, mas é capaz de esse maluco acertar a mão, entendeu? E a última agora, para encerrar, Cruel vai responder uma tecnologia para ficar de olho em 2023 e o Piero vai dizer um comportamento que as pessoas precisam ter em 2023. Vamos lá, é fogueira. Começa aí. Não, para mim, faz 50, 70 anos que o mundo descobriu, inventou uma lógica. Essa lógica nos últimos... Daí nunca aconteceu muita coisa. Nos últimos 10 anos começaram a falar mais, começou a surgir coisas estranhas. Nos últimos 5 anos começou a aparecer e ficou na boca do povo. No último ano tomou um formato diferente e completamente diferente. E esse ano marcou uma nova geração de inteligência artificial. Então, pro próximo ano, eu acho que nós vamos falar demais e tentar entender demais de uma coisa que eu vou chamar aqui de Generative AI, ou Generative Tech, que é essa tecnologia que permite... Vamos lá. Eu acho que nós vamos ver automações absurdas, incríveis, feitas por pessoas normais e comuns, e que mudam radicalmente a vida de verdade de outras pessoas. Então, Generative Tech talvez seja o apelido para esse monte de coisa, e tá aí pra gente falar no próximo episódio mais sobre isso. Piero. Eu acho que tá ligado assim, ao comportamento que as pessoas vão ter. Eu acho que tá ligado à assertividade, assim. Cara, tem muita coisa rolando, é impossível entender tudo, é impossível escolher tudo. Então as pessoas vão ter que desenvolver um filtro mental muito importante para assim, selecionar o que presta e o que não presta. Então, o tempo delas, como elas usam, o que elas escolhem para fazer, o que elas escolhem para se aprofundar, o que serve para os negócios delas, quais escolhas que elas têm, o propósito. É ser muito assertivo nessas escolhas, porque assim, a chance de a gente como humanidade se perder na profusão de coisas é altíssima, tanto esses vários sintomas que a gente viu. Então, assim, eu acho que as pessoas serem muito assertivas e seletivas, onde elas vão investir o seu tempo, as suas escolhas, vai ser chave aí para todo mundo passar por esse momento de alta volatilidade. Boa, muito legal, pessoal. Muito bacana, turma. Olha só, chegamos ao final desse nosso primeiro ano do podcast Organizações Infinitas. Muito obrigado a vocês que nos acompanharam aqui. Foram quase 30 episódios, se eu não estou enganado.
e espero que vocês continuem conosco no próximo ano, todas as quartas-feiras, às 17 horas. Sigam o nosso canal aqui no YouTube, lá no Spotify, sigam a Startse, sigam a gente no LinkedIn também, e a gente vai juntos tentar desbravar esse mundo maluco, confuso, mas sem dúvida nenhuma empolgante em 2023. Certo, turma? Beleza. Isso, feliz ano novo, então, pra todo mundo aí, né? Bom 2023. Boa. Até 2023. Valeu! Valeu.